esmagado, caído até a morte, devorado vivo por pássaros, despedaçado por pés de máquinas. Primeiro, a dolorosa realização existencial de que você não passa de um brinquedo barato destinado a ser jogado fora e preso a um caminhão de lixo. Apresentado pelo mundo mágico da Pixar. Hoje, vamos classificar todos os vilões da Pixar, do menos ao mais cruel. Vamos começar com os vilões que não só se safaram facilmente, eles basicamente foram recompensados pelos crimes que cometeram. Assim, a vilã que mais se destacou foi Gabi, de Toy Story 4. Ok, olha, eu entendo que Gabi não é exatamente má, ou necessariamente algo próximo disso. Mas poxa, fala sério, cara. A garota chantageou Woody para que ele entregasse sua caixa de voz como resgate pelo garfinho quando ela conseguiu capturá-lo. Pode não parecer algo tão intenso, mas se você parar pra pensar, isso é tipo o equivalente no mundo dos brinquedos a uma mulher humana mantendo um homem com deficiência mental como refém, para que o amigo doe um órgão para ela. Tenho que dizer, você está em ótima forma. Bem. Meio triste. Ignorando a história, é impossível justificar esse comportamento. Mesmo assim, Gabi ainda pode ser redimida ou ter punição menor. No fim, ela não sofre consequências por suas ações. Após o fracasso do plano da caixa de voz, ela encontra um dono que a ama e aceita como é. Mesmo que não fosse a criança por quem ela queria ser adotada, no começo, ela ainda assim foi recompensada com amor e carinho pelo que foi, de novo, o equivalente de brinquedo à extração de órgãos. Viu o que quis dizer sobre destinos misericordiosos? Outro vilão simpático é a Ansiedade, principal antagonista de Divertidamente 2. Ansiedade é a mais nova vilã da Pixar. Apesar de não ser totalmente má, também não é boa. Embora no fim das contas ela queira proteger Riley de situações dolorosas ou constrangedoras, ela faz isso fazendo com que Riley pense demais em cada decisão que toma e suprimindo as outras emoções. Precisamos ser sempre tão boas. Vamos tentar novamente. Ela basicamente comanda uma fábrica de hormônios, imaginando tudo de ruim que pode acontecer. Tudo chega ao ápice durante o ato final do filme, quando ela provoca um ataque de ansiedade em Riley, o que, por definição, significa um ataque cometido pela própria ansiedade. Ela conquista um espaço de autocuidado na central, com livros, chá e poltrona de massagem. Essa é uma maneira delicada de mostrar a importância de lidar com a ansiedade. É engraçado que a vilã do filme acabe sendo recompensada pelo caos que causou. E eu acho que esse é o toque final. Queria ganhar uma xícara de chá sempre que causasse um desastre natural. Darla de Procurando Nemo talvez não seja uma vilã, mas merece destaque. Para os peixes, ela é um terror. Ela sacode os saquinhos deles até eles morrerem. Mas em sua defesa, ela é só uma criança. E crianças não costumam ser muito responsáveis. Mas de qualquer forma, o tio dela a ama o suficiente para garantir que ela nunca fique muito tempo sem um bichinho de estimação. Vamos ver esses dentinhos brancos. Eu sou uma piranha. Que vamos considerar como um final decente para um dos antagonistas mais inocentes da Pixar. Para concluir, temos Chick Hicks, um vilão que não é gênio do mal nem simpático. Chick Hicks é o rival de Relâmpago McQueen e não hesita em trapacear. Apesar de suas trapaças no primeiro filme fazerem com que ele perca fãs e um patrocínio potencialmente lucrativo, ele ainda assim recebe o troféu da Taça Pistão que ele tanto queria. Sinceramente, parece haver tanto coisas boas quanto ruins. Não me preocuparia, pois não fui eu quem fez. O motivo pelo qual ainda consideramos que ele foi recompensado é o fato de que sua vitória antidesportiva o colocou em destaque suficiente para ter seu próprio programa de televisão. No terceiro filme, ele conseguiu a já difícil tarefa de não ser cancelado por trair seus fãs, e ainda arriscou mais ao voltar para os holofotes. Acho que ele faz menos mal como apresentador de talk show do que como atleta, só queria um troféu e desaparecer. Tipo, eu quase respeito isso, quase. Agora vamos para os personagens que meio que mereciam. Esses castigos leves mostram algum reconhecimento dos erros cometidos. No início deste nível surge o novo rival de Relâmpago McQueen, Jackson Storm, jovem piloto de carros 3. A tecnologia do Jackson e seu talento nas corridas mostram ao Relâmpago que ele está ficando velho para competir com a nova geração. Sinceramente, Jackson e seu destino não foram tão marcantes. Veja, Jackson Storm é meio que um snob arrogante quando se trata de corridas, insultando pilotos mais velhos e tendo um ego que nem o Relâmpago do primeiro Carros conseguiria competir. Bom dia, campeão. Como está a lenda viva? A punição dele, ele perde. É simples, eficaz e sem exageros. Não há muito o que dizer, então fica o lembrete. Carros 3 é surpreendentemente bom. Agora temos Ming Lee. A mãe da Mei em Red. Crescer é uma fera, teve um conflito com a filha que muitos asiático-americanos entenderam, mas não quero falar por outra cultura. Mas tenho certeza de que a mãe dela virar um panda vermelho gigante e causar confusão no show do Forton foi mais exagerado que o normal. O filme faz um bom trabalho ao humanizá-la, no entanto. Não se preocupe, Mei Mei. Eu vou pegar tudo o que você precisa. A mamãe está aqui. Revelando que, no fundo, Ming é uma garotinha que nunca se curou do trauma que seus próprios pais causaram nela. Então, quais são as consequências para Ming? A cena final indica que ela busca 100 milhões para reconstruir o Skydome. Não se sabe se ela faz isso por convicção ou obrigação legal.
De qualquer forma, Ming está fazendo a coisa certa ao reparar os danos à sua comunidade, e eu definitivamente a respeito por isso. Mas não é tanto um destino cruel, e sim apenas ela fazendo a coisa certa. É uma espécie de sentença bem inofensiva. Principalmente porque ela vive como sempre, até com a mente melhor. Em resumo, Ming basicamente é perdoada pelos crimes cometidos por causa de seus traumas e recebe uma chance de ter uma vida mais feliz e tranquila. Esse é um dos casos mais estranhos de classificar, mas o destino de Alto é algo que precisa ser mencionado de qualquer jeito. Mesmo parecendo ter mente própria, Alto é no fim apenas uma máquina. Seu protocolo é controlar a Axion e evitar o retorno dos humanos à Terra. Mesmo quando a vida orgânica finalmente retornou, essa missão permaneceu a mesma. Mas como Otto era basicamente um volante inteligente artificial, sua derrota aconteceu da forma mais simples possível, sendo desligado. Com algum malabarismo mental, dá pra argumentar que ser desativado contra a vontade é um destino horrível para uma inteligência artificial. Tipo, será que ela tem consciência de que foi desligada e não pode fazer nada? Quem pode dizer? Mas até onde sabemos, isso foi o equivalente a forçar o desligamento de um laptop que está carregando um pouco devagar demais. E posso dizer por experiência própria, isso é algo bem comum de acontecer. O valentão italiano Ercole Visconti de Luca responde por crimes de agressão e tentativa de assassinato. Ercole conseguiu ficar mal visto por todos em Porto Rosso. Exceto seus dois capangas, Titio e Guido, que por algum motivo aceitam todos os abusos verbais e às vezes físicos dele. No final do filme, porém, isso muda. Hércules é o único humano da cidade que rejeita os monstros marinhos, acaba jogado numa fonte e abandonado pelos amigos. Ele mereceu isso, pois tenho quase certeza de que poderia ter sido preso, já que tem 18 anos. Achei que ele tinha no máximo 15 ou 16. O cara tem 18 anos. Ele só fez 18 anos no ano passado. Mas este ano é verdade. Na verdade, o final de Hércules foi basicamente ele passando de ninguém gosta dele, exceto duas pessoas, pra ninguém gosta dele de jeito nenhum. Espero que ele leve os resultados a sério e comece a mudar seu comportamento, mas acho que todos nós sabemos o quão provável isso é, né? De valentão pretensioso a sádico, Randall Boggs é o próximo. Na verdade, ele merecia um destino pior. Ele sente prazer em torturar psicologicamente crianças para ouvir seus gritos. Isso não só mostra que ele é culpado de cooperar com o plano corrupto de Waternoose para manter a empresa funcionando sem problemas. Ainda mais, infamemente culpado de crimes contra a humanidade e a monstruosidade. Só me arranje outra porta. A porta sem porta. Randall acaba sendo transportado para um parque de trailers, e a porta que o levou até lá é destruída. Então é seguro dizer que ele não vai voltar tão cedo. Como levou uma surra daqueles caipiras, ao menos sentiu parte da dor que causou aos outros. Além disso, ele não trabalha mais na Monstro Sociedade Anônima. Mas, como mencionei antes, o cara poderia ter recebido, e provavelmente deveria ter recebido, uma punição muito pior pelo que fez. Você está ouvindo isso? São os ventos da mudança. Agora analisaremos os personagens com punições mais pessoais. Esses são os destinos que mudam vidas. Esses vilões podem ter sobrevivido, mas não vão prosperar. Em seguida, temos o vilão de Ratatouille, o Chef Skinner. Desrespeitar os mortos já é ruim por si só, mas quando você adiciona um elemento de traição, isso alcança um novo nível de baixeza. Skinner era um amigo próximo de Gusteau, ou pelo menos era o que este pensava. Quando Gusteau faleceu tragicamente, Skinner assumiu o restaurante dele. Apesar de parecer interessante, ele quer vender refeições congeladas baratas usando a imagem do amigo falecido. É fácil, basta usar uma receita antiga do Gusteau. Diante da paixão de Gusteau pela comida, tenho certeza de que Skinner sabia que seu amigo não aceitaria isso. Quando fica provado que Linguini é o herdeiro legítimo do Gusteau, Skinner é retirado de sua posição elevada como chefe. Ele perde o emprego, o salário e a chance do negócio de jantares congelados. O cara estava tão perto da riqueza e da fama que ele queria desesperadamente e de forma egoísta, mas teve tudo isso tirado dele. Outro vilão teve um final ainda mais cruel. Outro homem cego pela ganância. O grande Al é o próximo. O Al não foi preso por roubar o Woody na venda de garagem, mas o karma não poupou ele. Woody, Jesse, Bala no Alvo e Pete Fedido escaparam dele indo para Tóquio, mesmo com um deles contra a vontade. Isso significa que o Al chegou ao museu de brinquedos de mãos vazias. Em outras palavras, assim como o mascote animal da loja dele costuma ficar, o Al está completamente frito. É o Homem-Galinha. Ele não está enriquecendo, pode ser colocado na lista negra dos grandes colecionadores e precisa baixar os preços para manter o negócio. Quero dizer, o cara simplesmente chora no próprio comercial depois de tudo. Ele poderia ter editado isso, mas nem teve vontade de fazer isso. Esse é um daqueles finais que definitivamente é merecido, mas faz você quase sentir pena do cara. Tá bom, eu admito, eu sinto um pouco de pena dele. Dá pra me culpar? Os sonhos do cara acabaram, mas há um vilão de Toy Story por quem sentimos ainda mais pena. O primeiro, Sid Phillips. Já foi dito várias vezes, inclusive por nós algumas vezes, mas o Sid realmente não merecia ser tão vilanizado como foi no Toy Story original. Vamos pra casa brincar. Sid realmente não tinha como saber que os brinquedos eram vivos. Ele fazia combinações horríveis com nossos corpos, mas pra ele era só um garoto brincando com brinquedos, mesmo de forma destrutiva. Ser repreendido pelos próprios brinquedos deve ter sido difícil. Sid deve ter precisado de anos de terapia para superar. Imagine só, seus brinquedos se levantam e te ameaçam, mas depois nada disso ocorre novamente. Ninguém iria acreditar em você.
Você talvez nem acredite nisso, isso pode levar alguém à loucura. Se a teoria de que o homem da garagem em Toy Story 3 é o Sid for real, ele teve uma vida decente. Vamos torcer que isso seja verdade e que as palavras do Woody o tenham tocado. Então seja legal. A não ser que ele ainda esteja escondido desmontando brinquedos, Woody. Você pode ter criado um serial killer, não tenho certeza. Pixar, use isso no 5º filme. Se vão estender a franquia, façam algo interessante. Certo, malandros, acabou. Stinky Pete é o próximo. Ser forçada a ir pra casa com uma criança que gosta de desenhar seria um final feliz para certa boneca bebê que rouba órgãos. Para Stinky Pete, a reviravolta é cruel. Ao contrário dos outros brinquedos, ele não quer ser brincado por uma criança. Ele prefere muito mais abraçar sua identidade como um item de colecionador em perfeito estado, e é daí que vem seu principal conflito com o Woody. Por que, Jesse? Ele não aguentaria 1 hora nas ruas assim. Foi difícil para Al perceber que os brinquedos que prometeu vender ao museu em Tóquio sumiram. Deve ter sido ainda mais difícil para Pete aceitar isso. O cara chegou tão perto de alcançar a ambição da sua vida, mas foi derrotado no último momento. Preso à mochila de uma menina, o companheiro de viagem descobre que ela gosta de desenhar nos brinquedos. Stinky Pete não só não iria ao museu para o qual esteve tão perto de ir. Assim que aquela pequena artista colocasse as mãos nele, ele nunca mais teria chance de ser um item de colecionador de novo. Que reviravolta fedorenta. Nossa próxima categoria traz destinos ainda mais transformadores, mas todos atrás das grades. Com a quantidade de personagens de que já falamos até agora, pode ser surpreendente que Evelyn Dever seja a primeira a realmente receber uma punição legal por seus crimes. Mas, considerando a gravidade desses crimes, ela ainda saiu relativamente ilesa. Não sabemos ao certo pelo que ela foi sentenciada, mas ela tem uma clara vantagem: é muito rica. Observar a cultura das celebridades me mostrou que com dinheiro para subornar juízes, é possível escapar de atrocidades horríveis. Ou, ao menos, sair apenas com uma advertência. Porém, não creio que Evelyn ficará totalmente impune. Ela é culpada de assassinato, lavagem cerebral e traição. Mesmo com os melhores advogados, eu me surpreenderia se ela pegasse menos de 20 anos de prisão. Não acho que o destino de Miles Axelrod seja tão debatível. Max LaRod lidera os Lemons, grupo terrorista de veículos que criou planos extremamente complexos para lucrar. Esses planos envolviam sabotagem e até assassinato de várias celebridades poderosas. Após ser exposto, Miles é detido pela polícia militar britânica. Como o reboque descobriu isso? Considerando que ele é culpado de quase todos os crimes, supondo que os carros têm um sistema legal similar. Acredito que prisão perpétua é o mínimo que Miles pode esperar, mas sem confirmação, vamos mantê-lo aqui por enquanto. E logo fora da nossa última categoria está o Sr. Waternoose, ex-Chief Executive Officer da Mistério Monstro Sociedade Anônima. Sim, todos conhecem esse cara, o monstro infame que sequestraria 1000 crianças antes de ver sua empresa falir. Você vai entrar lá porque precisamos disso. Até mesmo uma sociedade de monstros de verdade sabe que isso é errado, afinal, eles não são monstros metafóricos. E como eles têm gravações do Waternoose dizendo exatamente isso, não há absolutamente nenhuma chance desse caso não ser uma vitória esmagadora para a promotoria. Pode-se argumentar que os crimes do Waternoose teriam pelo menos menos peso legal do que os do Miles Axelrod, mas o motivo pelo qual o colocamos mais abaixo, de qualquer forma, é porque o Waternoose não foi apenas preso. Ele perdeu tudo, ou seja, ele perdeu a empresa dele, aquela pela qual ele se importava tanto que faria literalmente qualquer coisa para mantê-la de pé. Depois de cometer alguns dos crimes mais hediondos imagináveis, ele não só sofre as consequências legais de suas ações. Ele faz isso ciente do fracasso em sua principal motivação. Isso é brutal e merecido, absolutamente brutal. Mas pelo menos o Waternoose está vivo, certo? Isso é alguma coisa. O restante do grupo de vilões da Pixar é composto por aqueles que acabaram mortos, ou pior. Primeiro temos o principal antagonista de Lightyear, Zerg, também conhecido como Buzz do futuro. Apesar da batalha final com Zerg ter sido uma das mais espetaculares da Pixar, sua derrota foi das mais rápidas. O erro não corrigido afetou muito a saúde mental de Buzz. Por pior que pareça, a morte quase soa como uma misericórdia para Zerg. Sabe de uma coisa? Vamos em frente e apagar esses dois. Para reforçar, ele é derrotado por uma explosão. Se isso não o matasse, a atmosfera do espaço o mataria instantaneamente. Mas se isso parece tão decepcionante quanto o filme de onde veio, não se preocupe. Muitos vilões têm finais muito mais brutais depois. Seu absoluto sádico você. Temos mais uma morte instantânea. Mordeio de Valente sendo esmagado é uma forma horrível de morrer. Como Zerg, há certa misericórdia aqui. Mordiu nem sempre foi um urso feroz. Ele é um príncipe que acabou transformado em um urso devido à sua natureza ambiciosa por poder, levando a uma maldição não intencional e auto-infligida. Se o aceno final de seu fantasma para Mérida serve de indicação, o ex-príncipe parecia feliz por finalmente ser libertado de sua maldição. Ainda não podemos dizer que foi menos brutal, dado o tempo que ele sofreu. Na derrota esmagadora, Mordiu era apenas uma sombra do que já foi. Ele não tinha muito a perder, mas isso porque ele já havia perdido tudo ao longo de muitos anos e acumulado muitas cicatrizes nesse processo.
Dizem que a aventura está em algum lugar por aí. Assim está o corpo de Charles Muntz, um dos mais tristes casos de queda na vilania na Pixar. Muntz só queria limpar seu nome após ser acusado de fraude, pois cientistas achavam falso o crânio de pássaro que encontrou. Para recuperar sua fama, Muntz passou a coletar crânios de várias criaturas, inclusive humanos. Todos contam ótimas histórias. É impressionante como Charles Muntz, já velho, sobrevive lutando em uma aeronave gigante a grande altura. Mas embora isso mostre uma força surpreendente para um cara da idade dele, não mostra nem de longe o suficiente para eu acreditar que ele sobreviveria a uma queda daquela altura. Mas olha, pelo menos ele pode olhar para alguns balões bonitos antes de desmaiar ou se esborrachar no impacto. Isso é alguma coisa. Entramos oficialmente no nosso top 5 das 5 mortes mais cruéis da história da Pixar, começando com Síndrome. Crianças, venham pra cola de ciências. Este é o seu corpo com e sem capas. Se não entendeu, vou ilustrar. Pegue o Síndrome aqui. O Incrível Garoto, se preferir, ele teria preferido esse nome naquela época. Bem, eu finalmente descobri quem eu sou. Eu sou o seu pupilo, Incrível Garoto. Depois de ficar do lado errado dos incríveis, ele acaba encontrando seu fim durante as últimas tentativas desesperadas de prejudicá-los. A capa dele fica presa no ventilador de uma turbina Jeff, puxando-o pra dentro. Lenta o suficiente para dar a ele tempo de ser tomado por um terror absoluto, mas rápida o bastante. Pra onde? Não há dúvida de que ele morreu praticamente na hora. Síndrome era um homem muito maligno, e muitos dizem que mereceu a morte. Mas o choque e o horror nos olhos dele em seus momentos finais ainda fazem você sentir um pouco de pena, não é? Lembrem-se, crianças, nada de capas. Logo abaixo do pódio da brutalidade está o dinossauro Trovão, que não é tão bonzinho. É irônico que Trovão, que se orgulhava de não conhecer o medo, tenha morrido exatamente por isso. Ele tinha tanta certeza de que iria vencer, mas quando cometeu o erro de tentar comer Spot durante uma tempestade, um rugido de Arlo foi suficiente para finalmente assustá-lo. Ele acabou perdendo a compostura tempo suficiente para levar uma mordida de Spot que fez um buraco em sua asa. E ele passou seus últimos momentos em absoluto choque e horror, tentando desesperadamente escapar. Mas com uma asa ferida daquele jeito, Arlo conseguiu jogar um graveto nele com bastante facilidade, derrubando-o. O resultado foi Thunderclap sendo levado pela correnteza de um rio. Se ele não morreu com o impacto, quase certamente se afogou. Filmes infantis realmente têm uma maneira de nos lembrar o quanto a natureza pode ser cruel às vezes. Para um dos filmes mais esquecíveis da Pixar, o final é surpreendentemente brutal. A medalha de bronze pela brutalidade vai para o famoso Ernesto de la Cruz, agora em desgraça. Ernesto de la Cruz, antes ícone musical, tornou-se um criminoso condenado. Conseguiu esconder que matou Hector, seu melhor amigo, e roubou sua música, tornando-se um cantor famoso e o ídolo de inúmeras pessoas, incluindo, mas não se limitando ao jovem Miguel Rivera. Pode parecer estranho colocá-lo tão alto em nossa lista por ter sido esmagado por um sino de igreja, mas ele é na verdade o único cara da lista que teve que passar pelo doloroso processo de morrer 2 vezes, uma vez no mundo dos vivos e outra vez na terra dos mortos. Nesse sentido, aí está o principal motivo pelo qual Ernesto fica tão baixo em nossa lista. O homem desejava tanto ser lembrado que matou um amigo e enganou o mundo por anos para conseguir isso. No fim, decidiram que ele merecia ser esquecido. Mesmo lembrado, De la Cruz não terá mais admiradores, mas sim quem o despreza por seus crimes. Mas se ele for como assassinos da vida real, existe a chance de que ele encontre algum grupo de nicho no Tumblr ou algo assim que escreva fanfics sobre ele. Talvez isso o conforte ou horrorize. O segundo seria mais engraçado. Talvez seja polêmico, mas o Lotso Hugenberg merece a prata em brutalidade. O final dele não parece tão ruim, ao menos comparado a outros que comentamos hoje. Depois de escapar por pouco da morte em uma fornalha gigante, o Lotso é pego por um motorista de caminhão de lixo que tem uma ideia especial para ele. A ideia é prendê-lo na frente do caminhão como enfeite de capô, obrigando esse urso de pelúcia ditador a ser bombardeado continuamente com sujeira e insetos, sem ele saber. A única razão pela qual Lotso não está em primeiro lugar é o simples fato de que o caminhoneiro pode dar a ele um banho de vez em quando, ou se Lotso for o urso de pelúcia com cheiro de morango mais sortudo do planeta. O cara pode ter algum filho, sobrinho ou algo assim, e pode achar que vale a pena dar o Lotso de presente para eles. Tudo isso é especulação, mas Lotso ainda mantém alguma esperança. Isso é mais do que podemos dizer para o detentor da medalha de ouro em brutalidade, que vai para ninguém menos que o vilão fascista original da Pixar, Hopper. Todo mundo já sabe como Hopper morreu. Se esqueceu, esse outro ícone da Disney vai te lembrar. Como a maioria dos insetos, provavelmente Hopper tem pavor de pássaros. Isso faz todo sentido. Sim, eles são maiores, mais fortes, rápidos e comem insetos. Flick e sua turma planejam derrubar Hopper com um pássaro falso para intimidá-lo. Quando Hopper percebe a farsa, porém, mal sabe ele que acabou de assinar sem querer sua própria sentença de morte. O ego já enorme de Hopper ficou ainda maior com essa pequena vitória. Tanto que ao se deparar com um pássaro de verdade, ele estava convencido de que também era falso. Mas um dos seus truques de passarinho... Sim! Alerta de spoiler. Não era, e Hopper teve que enfrentar justamente a criatura que ele mais temia no mundo. Psicologicamente, essa é provavelmente a morte mais brutal da Pixar.
Isso se agrava porque Hopper passa seus últimos momentos tentando escapar desesperadamente da morte. Por fim, tem o detalhe de que Hopper está sendo devorado por 3 adoráveis filhotes de passarinho. Só posso supor que ele terá que suportar ser despedaçado aos poucos, para que cada um fique com uma parte. Pássaro marcou aquele dia fatídico, e para Hopper era uma palavra terrível.